Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço imenso a vossa presença e, sobretudo, aos nossos convidados, os professores Luís Rotes e João Queiroz, da Escola Superior de Educação do Porto, e o professor Paulo Macedo e a professora Angelina Macedo, que pertencem ao agrupamento dos Templários em Tomar, nomeadamente ao Centro Qualifica. Eu já apresentarei em detalhe os nossos convidados, mas antes disso queria contextualizar a questão. Quando tivemos conhecimento aqui no grupo das inquietações pedagógicas sobre os resultados do Programa eh, Internacional para a Avaliação das Competências de Adultos, sigla PIAC, que é para não termos que dizer esta frase toda, pareceu-nos muito interessante, os resultados saíram em dezembro, pareceu-nos muito interessante trazer essa questão aqui para o nosso fórum de debate e também para o dossiê que habitualmente, todos os meses, é publicado no Jornal de Letras. Pareceu-nos importante porque já por várias vezes tínhamos aqui conversado e trocado ideias sobre os resultados do PISA relativamente, obviamente, aos alunos que estão no sistema formal de educação, mas de facto as competências de adultos há muito tempo que não tínhamos dados sobre Portugal, porque desde o estudo dos anos 90 da Ana Benavente, Patrícia, etc., Ávila, etc., que de facto não tinha havido uma conclusão de um estudo desta natureza. E sobretudo este, porque é muito recente e porque, obviamente, refletirá ou não alguns dos avanços que se fizeram em Portugal, apesar de todas as interrupções, de medidas fragmentadas e que foram muitas vezes mortas quase à nascença, realmente é uma característica que muitos autores e investigadores referem relativamente à educação de adultos em Portugal. Não há dúvida que temos a oportunidade de discutir uma situação atual que é muito importante. E a questão das competências é tão mais importante no mundo atual, como nós todos sabemos e sentimos na pele, ainda há pouco brincávamos com isso, a dificuldade que é mesmo para nós estarmos permanentemente a par de todos os instrumentos digitais e de todas as obrigações que nos pedem. Recentemente, um familiar meu precisava de uma certidão, uma certidão de habitação, foi foi às finanças ou aos registros, já não me lembro, e estava um senhor à porta a seriar as pessoas que iam lá para saber o que é que iam fazer. E quando ele disse que era o que ia buscar, ele disse: Ai, não, não, isso vai para casa e pede pela internet. E, portanto, nós imaginamos, quer dizer, claro que fui eu que fui à internet buscar, mas nós imaginamos o que é pessoas com formação muito mais frágil do que a nossa e com algumas dificuldades nas qualificações ou que não tiveram sequer a oportunidade de as melhorar, o que é isto para essas pessoas. Mas, de qualquer modo, lembro que, de facto, a questão das competências não tem só a ver com as pessoas com menos qualificações, com as pessoas com menor acesso ao sistema de educação-formação, tem a ver com toda a população, não apenas a ativa. Neste momento, todos nós somos chamados permanentemente a ouvir notícias de coisas que sabemos pouco e exige-se, portanto, competências, sobretudo de literacia, numeracia e de resolução de problemas, que é aquilo de que trata o PIAC, que alguns de nós reconhecemos a dificuldade. Um outro aspecto que nos pareceu interessante foi ir buscar alguém que nos trouxesse experiências de trabalho concreto, atual, e o programa Qualifica, como provavelmente todos sabem, foi um programa criado para aumentar não só a formação dos adultos, como também de instituir o sistema de reconhecimento e avaliação de competências que tem a ver com a experiência de vida desses adultos, a experiência de trabalho também. E por isso fomos contatar, porque a Ana Maria Bettencourt e a Maria Emília tinham lá estado, o Centro Qualifica de Tomar, porque o Centro Qualifica, não, os centros Qualifica não só promovem a certificação académica e profissional dos seus estudantes, digamos, formandos, como também têm várias atividades e cursos que visam promover as competências a vários níveis. Eu, para não gastar mais tempo, passaria então a palavra
ao professor Luís Rotes e ao professor João Queiroz, que eu disse que são professor da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. O professor Luís Rotes é também investigador do Centro de Investigação e Inovação da Educação e o professor João Queiroz pertence ao Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Ambos estiveram a coordenar, o professor Luís Rotes como coordenador e o professor João Queiroz como co-coordenador ou subcoordenador, este programa internacional para a avaliação das competências dos adultos. Depois quando terminarem, eu disse que é mais ou menos cerca de 15 minutos quando nós conversamos, as intervenções para deixarmos de facto algum tempo de debate. O nosso hábito aqui, como os temas são sempre o mesmo, o nosso hábito primeiro são as intervenções dos nossos convidados e depois o público que fez o favor de nos acompanhar e de participar na nossa conversa poderá fazer todas as questões que quiser. Eu tentarei moderar o melhor possível para conseguirmos ter tempo para as duas coisas. Professor Luís Rotes e professor João Queiroz, tenham a palavra, por favor. Obrigado. Começarei eu, entretanto, podemos interagir também eu e o João. Mas, de qualquer forma, primeiro quero agradecer o vosso convite. Este espaço era um espaço de que já me tinham falado, creio que é um espaço muito interessante e, portanto, foi com gosto que recebemos este convite. Ainda por cima, porque nos permite falar sobre algo que nos ocupou nos últimos quase 5 anos, e foi uma tarefa gratificante, mas muito exigente, complexa, e, portanto, é sempre interessante divulgarmos os resultados do trabalho que foi feito. É obviamente que vale a pena sublinhar que os dados que são recolhidos através deste programa são dados de uma dimensão absolutamente impressionante. Costumamos dizer que, para terem uma ideia, os adultos inquiridos, nós estávamos com os adultos inquiridos, portanto, em casa desses adultos, entre 1 hora e meia e 2 horas. Portanto, se fizerem uma ideia da informação que é possível recolher neste período de tempo, fica-se também com uma ideia da quantidade imensa de dados que é possível recolher. Obviamente que aquilo que foi publicado é uma pequeníssima amostra dos resultados deste programa que se recolhe com este programa. E, portanto, a primeira nota é exatamente essa. O que tem vindo a público é uma pequeníssima amostra daquilo que passamos a dispor em Portugal e aquilo que é possível trabalhar agora a partir dos dados recolhidos. A segunda nota é assim, nós somos, eu pelo menos sou tendencialmente otimista sobretudo, quando temos que trazer aqui dados que não são muito agradáveis, eu gosto de dar esta nota. Quer dizer, não é com gosto que transmitimos os resultados do PIAC. Porque nós já adivinhávamos, já supunhamos que era isso que ia acontecer, mas o que se confirmou é que a questão dos adultos é, de facto, e eu vou sublinhar isto várias vezes esta tarde, é, sem a menor dúvida, o principal problema educativo em Portugal. E eu acho que isto tem que ser sublinhado 1000 vezes, porque, como costumo dizer, se nós olharmos para as primeiras páginas dos jornais e o que abordam sobre os problemas de educação, nós podemos encontrar aí todo o tipo de problemas, mas eu diria que nunca, ou muito, muito raramente, a questão da educação de adultos. E este é, de facto, o principal problema educativo em Portugal. Um ponto importante é dizer isto. Quando dizemos que é o principal problema educativo em Portugal, isto não é uma acusação sobre os adultos portugueses. Isto o que significa é que as circunstâncias sociais alteraram-se e
os adultos portugueses são confrontados com dificuldades óbvias para se moverem nesta nova circunstância social, como a doutora Leonor Saraiva referiu logo no início. Portanto, este é o problema. A acusação não é uma acusação, obviamente, aos adultos. Todos os adultos são competentes. A questão que se coloca é esta: é se dispõem das competências imprescindíveis para se moverem no mundo do trabalho de hoje e na vida social contemporânea. Portanto, esta é que é a grande questão. E, de facto, os dados que nós publicamos revelam aquilo que já era de supor. É um problema realmente muito sério. Repito, não é um problema muito sério. É o principal problema educativo português. A falta de professores é um pequeno problema comparado com isto. Todas as questões que possam aqui trazer à coleção são pequenos problemas comparados com este problema. Os dados que mostramos revelam isso com muita clareza. E a questão que se coloca é esta: isto é estranho? Não, não é estranho. Nós conhecíamos já os dados sobre os níveis de escolarização da população adulta em Portugal. E é curioso porque nem sempre há consciência dessa questão, mesmo entre pessoas ligadas à educação. Os dados, vamos lá ver, nós tivemos uma evolução fantástica a esse nível. Mas quando olhamos para o panorama atual, o que nós verificamos é simplesmente isto. Na Europa, só há um país, não estou a falar da União Europeia, estou a falar na Europa, só há um país, que é a Turquia, com mais adultos sem o ensino secundário. Portanto, quando pensamos neste dado, isto fica tudo muito mais claro, não é? Os 40% de adultos que não têm o ensino secundário é a segunda pior situação, insisto, não é na União Europeia, é na Europa. E, portanto, este é um ponto que, evidentemente, depois tem impacto nos níveis de competências, na proficiência dos adultos em Portugal. Depois, é bom notar que esta situação resulta, não teremos aqui tempo para abordar as razões históricas que justificam este problema, mas tem impacto até há muito pouco tempo. Quer dizer, não, é verdade que há toda uma situação secular de desvalorização da escola e da educação em Portugal, mas o maior problema é que nós tivemos taxas de abandono escolar esmagadoras até tempos muito recentes. E isto tem impacto nos dias de hoje. Se nós pensarmos que em 1992 a taxa de abandono escolar era de 50%, ou que mesmo em 2007 a taxa de abandono escolar era de 37%, fica muito claro o impacto que isso tem ainda hoje na população adulta. É evidente que depois disso tivemos uma evolução excepcional. Passamos para uma taxa de abandono escolar de apenas 8% em 2023, mas o mal ficou feito. O mal, e é um mal que o próprio sistema educativo produziu. Produziu taxas de abandono escolar absolutamente esmagadoras. Daí que, ainda que haja evoluções nos níveis de proficiência, quando comparados, dizia a doutora Leonor Saraiva, com o Estudo Nacional de Literacia feito há quase 30 anos, mas, e, portanto, há uma evolução, uma pequena evolução, a taxa nessa altura, mas é uma pequena evolução. O problema permanece gravíssimo nos dias de hoje. E não vou estar a repetir os dados que publicamos, mas eu acho que vale a pena ter em conta que, de facto, quando olhamos para os adultos que têm nível 1 ou abaixo do nível 1 em Portugal, os dados apontam para que quase um terço dos adultos têm nível 1 ou abaixo de nível 1 em todas as dimensões analisadas. E, portanto, isto significa
que aquela dificuldade que a Leonor falava da pessoa que foi à repartição pública é uma pequeníssima amostra dos problemas com que hoje muitos adultos se confrontam. O João provavelmente poderá acrescentar mais alguns dados para início de conversa. João, não sei se queres Sim, avançar sim. com algum. Eu antes de mais começava por saudar todas as pessoas presentes e por saudar a oportunidade da iniciativa. Efetivamente, ela acontece inclusivamente pouco mais de um mês de um novo ato eleitoral e se, como diz o meu colega Luís Rotes, este é o principal desafio educativo português, era bom que, enquanto sociedade, e que a partir dos espaços da cidadania que pensam a educação, ele pudesse aparecer mais claramente como um desígnio também. E, portanto, para quem esteve implicado, como nós estivemos na produção destes dados, é sem dúvida, estamos atentos de alguma maneira ao modo como esta temática, esta problemática agora aparece, uma vez que estamos novamente no limiar de eleições que determinarão também os nossos próximos governantes e, portanto, acho que a oportunidade da iniciativa é muito grande no contexto em que estamos e cabe realmente também aos espaços da cidadania que refletem sobre a educação fazer este trabalho importante de debate e de incorporarem nos seus debates a questão das qualificações e das competências dos adultos. E eu, para acrescentar apenas alguns elementos ou algumas notas de análise ao que já disse o meu colega, sublinhava que este foi e revela-se um retrato, no caso português, de uma sociedade desigual. Devemos dizer isso com toda a clareza. Desde logo este primeiro número que aqui foi avançado, quanto a um elevado segmento da população que apresenta baixas competências, ou muito baixas competências, portanto cerca de 40% nos níveis mais baixos de portugueses em matéria de literacia, números idênticos na numeracia e na resolução de problemas, 30% de portugueses que aparecem com níveis de competências de nível 1 ou abaixo de nível 1 em todas as dimensões analisadas em simultâneo, mas depois, se quisermos detalhar um pouco os dados, verificamos que estes números refletem também, por um lado, desigualdades educativas importantes e com peso histórico, ainda que vindo até muito perto de nós, a presença de importantes segmentos da população que reside em Portugal que não têm níveis de qualificação sequer daquele que é hoje o nível de escolaridade obrigatória, de importantes segmentos de população arredados nos níveis mais avançados de escolaridade e que pesam muito nestes números pesados eles próprios das competências. Depois, ainda mais, se quisermos olhar para a origem familiar, adultos, um número muito escasso, digamos, uma elite, se quisermos dizer assim, educativa, que provém de famílias com origens sociais e com capital cultural elevado, com níveis de escolaridade elevados. E aí, deixem-me também dizer isto, aí conseguimos, se quisermos fazer essa comparação, conseguimos comparar-nos relativamente bem com a média da OCDE, isto é, por exemplo, quando olhamos um adulto qualificado, que tem pais qualificados, as suas competências estão em níveis próximos da média da OCDE, o que acontece é que este é um número muito restrito de pessoas em Portugal, um número muito reduzido de pessoas que têm simultaneamente níveis de qualificação elevados, de nível superior, e pais também com níveis de qualificação elevados. Portanto, também nos prejudica, vamos dizer assim, um passado que faz com que a esmagadora maioria da população adulta portuguesa não provenha de origens sociais com maior capital cultural e mais qualificadas. Depois, um outro aspecto que é denotativo também das desigualdades sociais que se traduzem em desigualdades educativas e de competências no nosso país, que tem a ver com as clivagens etárias. Os dados revelam também fossos intergeracionais significativos, competências que diminuem à medida que avança a idade. Isso é um fenómeno que acontece por si. Há tendencialmente, e há estudos nesse sentido que mostram que há um certo declínio de competências, sobretudo se elas não forem mobilizadas, porque as competências são digamos, conhecimentos, aptidões, atitudes que temos que mobilizar a todo momento e que utilizar para que elas se mantenham vivas.
mas sem dúvida que também por força da qualidade e quantidade de educação que as pessoas mais velhas tiveram ou não tiveram, elas estão também claramente penalizadas e, portanto, quando olhamos para os adultos, os segmentos acima não é preciso ir muito à frente, mas acima dos 45 anos começam claramente a divergir ainda mais da média da OCDE, e isso é também significativo, continua a ser ter uma importância muito grande no conjunto da população adulta. Depois, desigualdades também de participação educativa. Isto pode nos levar para uma segunda parte da nossa conversa e do nosso debate. A verdade é que tendo o que os números revelam ou nos sugerem, temos obviamente que precisamos de mais investigação, é que as pessoas que participam em educação e formação conseguem depois também obter resultados melhores em matéria de competências. Portanto, voltando à teoria do uso, se quisermos, quanto mais usamos, quanto mais praticamos e quanto mais estamos envolvidos em contextos que desafiam as competências através da participação em processos formativos, mais elas se mantêm e evoluem positivamente e, portanto, mais uma vez aqui, estamos a falar de um segmento minoritário de adultos que declara participar ativamente e regularmente em atividades de formação. Esse segmento minoritário tem vantagem, em termos relativos, face aos demais adultos que não participam, e portanto também aí mais uma clivagem que podemos observar nestes dados. Depois também clivagens entre as pessoas que trabalham e não trabalham, e dentro das que trabalham, obviamente, entre aquelas que têm contextos de atividade profissional mais desafiantes. Isto também nos remete para uma problematização não apenas do sistema de educação e formação, nós temos muitas vezes uma visão um pouco escolocêntrica ou muito focada no sistema de ensino, mas há outras esferas sociais em que as pessoas adultas se movem, que são também elas responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de competências, e uma delas claramente é o espaço do trabalho, e nesse espaço há, obviamente, aí também lacunas importantes e contextos que não são suficientemente desafiantes e suficientemente enriquecedores das competências, e também é uma discussão a trazer para cima da mesa. E depois há alguns outros elementos que refletem as desigualdades do país e que se traduzem aqui nestes dados, por exemplo, relativos ao género, ainda que aqui de uma forma não tão acentuada como se considerarmos outras variáveis. Não obstante, deixem-me dizer-vos que o que os dados mostram é que há diferenças significativas, não tanto na literacia, não, mas na numeracia e na resolução de problemas entre homens e mulheres, tudo mais constante, vamos dizer assim, e portanto também existem desigualdades de género que se traduzem em desigualdades de competências, e é importante considerá-las, ainda que, como eu dizia, com menor relevância. E mais um tópico que mais recentemente muito nos tenha confrontado, que diz respeito às clivagens, aos desequilíbrios que, em matéria de competências, também se revelam existir entre pessoas que são naturais do nosso país e filhas de pais naturais do nosso país, e pessoas que provêm de outras localizações. A nossa diferença entre os nativos, digamos assim, e os imigrantes, aquelas pessoas que vêm de outro país e têm pais de outro país, não são tão significativas como noutros países da OCDE, que participaram neste estudo, mas elas existem também. E há aqui uma nota relativamente à proficiência linguística, que também é muito importante. Geralmente é um preditor também interessante e importante da proficiência nas competências cognitivas que foram aqui analisadas, e obviamente com o crescimento da imigração no nosso país, há um desafio também adicional que diz respeito, muito em particular, aos imigrantes que chegam formados noutros contextos, que estão recentemente em Portugal e que muitas vezes não dominam a língua do país de destino, e esses geralmente são fatores que depois penalizam esses adultos em matéria de competências. Mas, portanto, há alguns tópicos que dão conta realmente deste retrato das competências, que é um retrato também, de alguma forma, das desigualdades sociais no nosso país. Muito Só muito. obrigada. Os 15 minutos passaram muito bem. Obrigada por cumprirem o tempo. Eu penso que os professores nos levantaram aqui um conjunto de questões que têm a ver com dados muito recentes e que por isso são muito importantes para analisarmos a situação, sabendo que vivemos um momento em que as mudanças são cada vez mais rápidas, a todos os níveis, não só tecnológicas, mas também das relações sociais, etc.
E por isso eu pedi agora aos nossos outros convidados, o professor Paulo Macedo e a professora Angelina, que nos contassem alguma coisa sobre as suas experiências e o modo como têm tentado contribuir para a superação de alguns destes problemas e, portanto, para a formação e educação de adultos. Tem a Ok. palavra. Eu vou pedir à minha colega, a professora Angelina, que partilhe, por favor, se for possível, a apresentação. Muito bem. Antes de mais, queria agradecer mais uma vez a possibilidade de participar nesta tertúlia. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui com enorme prazer por podermos convosco partilhar a nossa reflexão sobre os desafios e as práticas que consideramos que são transformadoras na educação de adultos, não só aqui em Tomar, mas em Portugal. Nós consideramos que neste mundo, como já aqui foi dito, está em constante mutação, é sempre urgente garantir que ninguém fique para trás e precisamente o acesso à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências ao longo da vida é extremamente importante. Daí considerarmos que é um desafio para nós estruturante e bem conhecido, quem trabalha nesta área, a questão da educação de adultos. O que nós verificamos é um baixo nível de escolaridade, uma desvalorização constante da aprendizagem contínua, muitas dificuldades de conciliar a vida familiar e profissional, pessoal, limitam muitas vezes o acesso precisamente à qualificação. Como também já aqui foi dito, neste cenário cada vez mais digital, vão surgindo novas exigências que não podem ser ignoradas e depois iremos mais tarde refletir um pouco como é que elas estão também a verificar aqui a nível dos nossos formandos adultos no Centro Qualifica. Uma parte significativa da nossa população adulta permanece sem o ensino, aqui mesmo em Tomar também, sem o ensino secundário completo. Que é logicamente um déficit que vai comprometer o acesso a empregos qualificados e que vai acentuando a exclusão digital, apesar de algumas políticas que o Ministério vai promovendo na qualificação digital de adultos e o agrupamento vai conseguindo colocar alguns adultos a ter alguma formação na parte digital, mas muito pouco comparativamente com aquilo que era necessário. Além disso, muitas pessoas não reconhecem este valor prático em melhorar as suas qualificações, o que vai dificultando a mobilização para a formação. Como tinha dito, a questão de conciliar o trabalho, a família, a aprendizagem contínua, continua a ser um dos entraves principais à participação. Este impacto da baixa escolaridade vai muito para além do plano profissional. Afeta não só o rendimento da pessoa, como a sua própria saúde, a participação cívica, como aqui também já foi dito, e vai limitando as oportunidades de mobilidade social que são extremamente importantes. E também é um entrave ao desenvolvimento económico sustentável, dada a escassez de mão de obra qualificada. Por isso é que consideramos que a educação de adultos não é só uma questão de justiça social, mas também de estratégia nacional, e aqui também já foi isso dado a entender. Integrar esta informação ou manter só o que está acima, para nós, é importante. Este déficit educativo vai contribuindo para uma reprodução de ciclos de desigualdade social, uma vez que os indivíduos com menor escolarização, logicamente, vão tendo mais dificuldades no acesso ao emprego qualificado e tendem, logicamente, a oferir rendimentos muito mais baixos. Esta população também vai apresentando uma maior vulnerabilidade ao desemprego, à precariedade laboral e à informalidade, que são fenómenos que se têm agravado em contextos de instabilidade económica. A nível da saúde, são também impactos igualmente relevantes. Níveis mais baixos de escolaridade estão associados a um menor acesso à informação de qualidade, a práticas preventivas deficitárias,
uma menor utilização dos serviços de saúde, traduzir-se em piores indicadores de bem-estar físico e mental. No plano da cidadania, observa-se logicamente uma participação cívica que é muito reduzida e menor envolvimento destas pessoas em processos democráticos, como o voto e uma fraca presença em iniciativas de caráter social ou comunitário. E, finalmente, o desenvolvimento económico nacional também está a ser condicionado pela escassez, como já tinha dito, de mão de obra qualificada e vai comprometendo a capacidade de inovação, a competitividade e a sustentabilidade a longo prazo. E é perante este cenário que se torna evidente a urgência de investir de forma estruturada e contínua na educação e formação ao longo da vida, promovendo a inclusão social, a qualificação profissional e o desenvolvimento sustentado do país. Ou seja, a educação de adultos é, por isso mesmo, uma questão de justiça social e de estratégia nacional. A percepção de que a formação não traz benefícios concretos também tem contribuído para uma baixa adesão. Por outro lado, muitas entidades empregadoras continuam a ver ainda a qualificação como um encargo e não como um investimento. E é este, por vezes, o olhar que vai limitando o desenvolvimento das pessoas e das organizações e que vai perpetuando a estagnação de competências nos contextos laborais. As barreiras à conciliação entre o trabalho e a formação continuam a ser muito reais e vão exigir sempre respostas muito práticas. Muitos adultos, e nós notamos aqui no nosso Centro Qualifica, não dispõem de equipamentos com acesso à internet ou competências digitais básicas para frequentar a formação à distância. E depois ainda há, logicamente, as responsabilidades familiares, particularmente sentidas pelas mulheres, que vão dificultando o investimento pessoal na aprendizagem. As desigualdades que existem no acesso à educação digital continuam a marcar a diferença entre quem participa e quem fica excluído. Nós verificamos aqui, nas nossas zonas mais rurais do próprio concelho, ou periféricas, que a falta de conectividade e de equipamentos vai comprometendo a igualdade de oportunidades, não só dos alunos do ensino básico e secundário regular, mas também, logicamente, nos nossos formandos do Centro Qualifica. Por isso, consideramos que é um imperativo promover competências digitais em todos os níveis para garantir a info-inclusão e a própria coesão social. Agora passava a minha colega Angelina, que irá falar, logicamente, enquanto coordenadora do Centro Qualifica, da importância que eles têm para o papel que eles assumem. Angelina? Tens o som desligado. A minha colega está com o som desligado e... Pronto, já consegui. Isso. Obrigada. Boa tarde a todos e mais uma vez agradeço à professora Leonor o convite para esta tertúlia, que realmente tem um tema central muito importante sobre a educação de adultos. Vou só aqui voltar a partilhar. Está-se a ver, está-se a ver. Está? Está. Ok. Pronto. Então, realmente, como já foi dito, o programa Qualifica surge e os centros Qualifica para o operacionalizar. Os centros Qualifica têm um papel fundamental neste contexto, constituem uma resposta estruturada aos desafios da qualificação de adultos, oferecendo percursos flexíveis, adaptados e centrados no adulto, e muito mais do que apenas formar e certificar, eu diria mesmo que são espaços de acolhimento, escuta ativa e valorização de saberes adquiridos ao longo da vida. O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, que nós representamos, tem encaminhamento para várias modalidades de educação e de qualificação, nomeadamente os cursos de Educação e Formação de Adultos, com formação para a conclusão do ensino básico ou secundário. No nosso caso em particular, temos em funcionamento 2 turmas do ensino secundário, ou encaminhamento para processos de
a validação e certificação de competências, que pode ser de nível escolar, profissional ou de dupla certificação, conforme, portanto, o perfil do candidato. Também temos os cursos de português de língua de acolhimento para os estrangeiros, que precisam de melhorar ou de aprender mesmo a língua para se poderem integrar na nossa comunidade, tanto a nível pessoal como cultural e profissional. Também temos a oferta da formação modular certificada do Catálogo Nacional de Qualificações de 25 ou 50 horas, em que realmente as mais procuradas têm a ver com a informática e línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês. Também promovemos o projeto Ler Mais Qualifica, que resulta de uma parceria entre a ANCAP e o Plano Nacional de Leitura e que é dedicado aos adultos e que visa, portanto, promover a literacia funcional e instrumental entre os adultos. Algumas das atividades que promovemos, porque na educação de adultos é muito importante a parte social, nunca podemos descurar a parte social, como um fator de inclusão e de permanência no sistema. Então, costumamos organizar conforme as atividades, os dias, pronto, se é o dia da poesia, organizamos uma atividade relacionada com leituras, etc. Por acaso, esta que estamos aqui a ver foi uma dinamização de uma atividade que contou com os direitos humanos, análise de excertos de livros que tinham a ver com violação de direitos humanos e também relacionamos aqui ao fundo, não sei se estou a ver atrás das pessoas, tem uns quadros, são quadros de um formando nosso, na altura francês, que era pintor, e que relacionou os quadros, por exemplo, com direitos humanos. Então fazemos sempre assim atividades diversificadas, não só para promover os hábitos de leitura e escrita, como também promover a inclusão e a diversidade cultural. Por exemplo, aqui nesta primeira imagem, esta imagem é de uma atividade que realizamos em novembro de 2024, no dia de São Martinho, e que temos aqui duas formandas do curso EFA, que estavam a fazer uma leitura do conto de São Martinho. Aqui, um pequeno vídeo de um formando italiano, que eu vou só pôr 2, 3 segundos para terem uma ideia, em que quis partilhar as tradições de São Martinho em Itália. E então, por acaso, este formando era professor de TIC em Itália e presta muita colaboração connosco na realização de vídeos e participação. Bom dia, caros colegas, signora professora Elisabete. A lenda de São Martinho na Itália diz que Martinho foi um soldado romano da Guardia Imperial. Uma noite ele encontrou um mendigo que estava com frio e coberto com apenas alguns trapos. A noite estava fria, chovia e o soldado sentia compaixão por aquele pobre homem que tremia. Então, sem hesitar, tirou o manto e cortou ao meio com a espada, dando uma parte ao pobre homem. Naquele momento a chuva parou de cair, as nuvens se abriram e num calor não natural surgiu. Depois de encontrar o mendigo, Martinho encontrou outro homem no seu caminho, em condições ainda mais miseráveis, e para este último doou a parte restante de sua capa, adaptando-se a dormir no frio. Naquela noite Jesus se lhe teria aparecido em sonho, lhe agradeceria por tê-lo vestido e o ter salvo do frio da noite. Após esse encontro surpreendente, Martinho quis ser batizado e deixou o exército. Mais tarde, tornou-se bispo de Tours e foi famoso como taumaturgo e grande pastor de almas. A celebração do dia de San Martinho está também ligada a essa época do ano que se chama Verão de San Martinho. É um período de outono em que, após o primeiro frio, há boas condições climáticas e relativo calor. Antigamente, durante esse período, os agricultores que tinham arrendado terras podiam renovar ou não seu contrato anual, pagando ao proprietário o que foi acordado através de uma parte da sua colheita.
Famílias de agricultores que não renovaram o seu contrato porque encontraram melhores condições com outro proprietário tinham que sair, deixar essas casas e mudar-se para as novas casas e terrenos do novo proprietário. Daí o ditado Mudança de São Martinho. No calendário rural está dada a marca di Vesau entre duas campanhas agrícolas sucessivas. Fare il San Martino, em jargão popular na Itália, era sinônimo de mudança de residência e geralmente eram movimentos reduzidos na mesma cidade ou, no máximo, entre aldeias vizinhas. Nestes dias, além de adorar o santo, é costume honrar a boa comida e a abundância do campo. Carne grelhada, castanhas assadas, pizza com anchovas, guisado de carne, biscoitos típicos como os doces de São Martinho. Para São Martinho, toda a Itália gosta de estar a comer pratos tradicionais e entre os, o ganso é um dos pratos mais populares. Por quê? Diz-se que quando Martino foi aclamado como novo bispo, o humilde sacerdote que teria permanecer um simples monge escondeu-se numa cabana do campo, mas o grande barulho causado pelo ganso correndo pelo quintale o expôs e assim ele foi descoberto pelos moradores e teve que aceitar a tarefa. Por isso, em muitos países, não só na Itália, o ganso é o prato principal do almoço de São Martinho. Bom São Martinho a todos e obrigado pela vossa atenção. Até breve. Continua. E então realizamos sempre estas atividades e temos sempre uma forte adesão por parte dos formandos e candidatos em processos da RFCC. Também, no final do ano letivo, geralmente fazemos em julho uma cerimónia de entrega de certificados e diplomas e seguido de um jantar. Também temos sempre uma grande adesão. Foi feito o desafio de nos fazerem chegar alguns testemunhos sobre este ano. E este que aqui vou passar é exatamente alguns formandos no final do primeiro ano, 2023-24, em que aprenderam português. E o português, portanto, que dá a certificação do nível A2, é um percurso de apenas 150 horas, o que é pouco. Mas mesmo assim, vou só partilhar, é curtinho, para terem uma ideia do trabalho realizado e da valorização, sobretudo há aqui palavras-chave que eles indicam, que eu acho que é muito importante na educação de adultos. Bom dia, estou em Portugal mais ou menos de ano. Os primeiros dias não percebi nada. Estava completamente perdido na tradução. Hoje, depois do meu primeiro ano de curso, tenho o prazer de dizer que foi uma boa decisão aprender português com esta escola. Começo lentamente a compreender que as pessoas me dizem e a participar na conversa. O curso também me permite conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. Agora, tenho de ter cuidado para não me esquecer de tudo durante as férias. Obrigada, Elizabeth! Ao fim de 150 horas, eles já estão a falar até razoavelmente bem português e falam também na importância de ter participado nas atividades da escola e de terem feito novos amigos e de conseguirem, portanto, combater o isolamento de quando chegam a Portugal e de não terem pessoas amigas e familiares e conhecidas e a escola acaba por se tornar uma segunda casa para eles, para convívio e também melhorar a língua. Vou então para a modo de apresentação. Pronto. Aquilo que nós notamos também, quando se fala na dificuldade em cativar as pessoas para aumentar as suas qualificações, quer escolares, quer profissionais, por exemplo, no caso dos cursos EFA, escolares, são a única modalidade de formação que não tem qualquer incentivo financeiro, ou seja, não há bolsa de formação, não há subsídios de transporte ou alimentação. Como eu estava a dizer, realmente um dos constrangimentos é a falta de haver uma bolsa de formação ou sim para os EFAs escolares. Nós sabemos que é um esforço para as pessoas,
terem que se deslocar todos os dias para ir à escola, ter a formação, além dos custos, não é? E não há qualquer financiamento. Aí nós não conseguimos ajudar, realmente só com políticas públicas que também contemplem esta atividade, porque nós verificamos que quando foi lançado o incentivo financeiro para os processos da RPCC, a adesão a estes processos aumentou por parte dos adultos. Outra questão que nós somos sensíveis é que tentar chegar a todas as pessoas e que a questão do horário não seja um constrangimento ou que apenas termos a oferta da modalidade presencial também seja um constrangimento para as pessoas que não se podem deslocar. Então, e nesse sentido, a equipa trabalha sempre ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Nós temos flexibilidade para ajustar o horário às necessidades das pessoas, ir ao encontro das pessoas, e conforme depois o perfil do adulto, se tem competências, se tem internet, se tem computador, nós podemos optar por modalidades mistas, tanto partes presenciais, partes online, ou então apenas online, conforme o perfil da pessoa e as facilidades que têm em ter equipamentos, internet, etc. E as competências, claro, trabalhar com eles. E então, eu queria também dar nota, por fim, de que, apesar de a formação e a aprendizagem ser muito importante em todos os níveis, para nós também é importante a nível da equipa técnica e pedagógica, e fazemos sempre o possível para estarmos o mais atualizados possível. Verificamos que, por exemplo, uma das faltas que há em Portugal é a oferta de formação em educação de adultos. Por acaso, mesmo para nós que já somos licenciados, com mestrado, etc., e que precisamos de continuar o nosso desenvolvimento profissional, não é fácil arranjar oferta formativa. Então, em 2024, submetemos uma candidatura ao Erasmus+, que foi aprovada, e neste momento estamos a executar um projeto que é realmente no âmbito da educação de adultos, e já realizamos 2 cursos na Grécia sobre metodologias de ensino inovadoras e gestão de projetos internacionais. E o próximo curso, o terceiro e último, será agora no início de maio, em Malta, e que vai estar mais centrado na utilização de ferramentas tecnológicas digitais e a famosa inteligência artificial de que tanto se fala agora, mas que já existe há bastante tempo, só que, claro, vai evoluindo e sempre com desafios novos. Passarei agora a palavra ao Sr. Diretor, Paulo Macedo, para continuar então a apresentação. Então, nós também consideramos que este impacto da educação de adultos na sociedade tem um impacto bastante importante e direto na vida das pessoas. Ou seja, não só no próprio trabalho, como na sua própria autoestima, na saúde e a nível de participação cidadã, cidadania. Consideramos também que reduz a desigualdade, promove a inclusão e estimula a própria autonomia e a capacidade de decisão dos formandos. Contribui ainda, na nossa opinião, para o bem-estar psicológico, criando redes de apoio e promovendo o sentimento de realização pessoal, que consideramos extremamente importante. Para que a educação de adultos continue a evoluir, nós consideramos, era para passar para o próximo, nós consideramos que devem existir políticas públicas eficazes e contínuas e um trabalho articulado entre os diferentes setores para que efetivamente haja aqui um futuro da educação de adultos. As próprias empresas, as universidades e os centros de formação também devem cooperar para alinhar na sua oferta e procura. Consideramos que com estas estratégias integradas, a educação de adultos pode ser transformada e pode transformar vidas, impulsionar a economia e fortalecer a sociedade.
Os centros qualificam, na nossa perspectiva, são protagonistas neste percurso. Através da promoção da aprendizagem ao longo da vida, contribuem, na nossa perspectiva, ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva. E termino dizendo precisamente que consideramos que ao investir na educação de adultos, estamos sim a criar o futuro, mas aquilo também já foi dito, para todos, sem exceção. E muito obrigado e peço desculpa pelos pormenores da apresentação da parte digital, mas se calhar veio comprovar aquilo que tínhamos dito, que há dificuldades digitais. Obrigado. É verdade. Pronto, demorámos um bocadinho mais do que estava previsto, mas de qualquer das maneiras ainda nos sobra um pouco mais de meia hora para podermos fazer o nosso debate e eu pedia a quem quiser intervir o favor de levantar a mãozinha ou mesmo a mão, porque eu tenho os nomes e consigo ver. Eu iria pedir que juntarmos 2 ou 3 questões de cada vez para os nossos convidados poderem responder e não sei quem é que quer começar. Não vejo mal nenhuma, não pode ser. As apresentações foram esclarecedoras, não há dúvidas. Eu, por acaso, levanto aqui uma questão enquanto ninguém fala, que é a seguinte: uma das limitações ou dos obstáculos que também me parece grande às pessoas decidirem frequentar a formação de adultos, penso que é de facto a falta de motivação intrínseca. Muitas vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de estar com outros que as estimulassem ou de ver as tais vantagens, como há pouco foi referido, de irem estudar. Para além, como sabemos, é difícil trabalhar e estudar, é difícil compatibilizar a família e os horários de trabalho e de estudo, e existe de facto também exige alguma resistência, que eu não gosto muito da palavra resiliência, e isso penso que é uma questão mais difícil, que se calhar devia haver outro tipo de organizações, quer a nível local, sei lá, quer sejam dinamizadas pelo centro ou pela autarquia, para pôr as pessoas em contacto e eventualmente também vocês publicitarem o vosso trabalho de maneira a criarem alguma curiosidade e desejo, não sei, foi uma ideia que me surgiu durante a conversa. A outra coisa que eu também acho interessante é na questão das competências, precisamente eu penso que ao estimularmos o desenvolvimento das competências de literacia, numeracia, resolução de problemas, eu penso que estamos também a contribuir para desenvolver 2 outros tipos de competências que não são cognitivas, mas que são fundamentais no mundo atual, que são as interpessoais e as intrapessoais. Portanto, deixo-vos aqui com mais este bocadinho e pedia então aos nossos participantes o favor de porem questões da vossa lavra. Está tudo a fazer cerimónia, não é verdade? Eu posso comentar agora essa última parte, que também para nós é algo que nós verificamos, que, por exemplo, quando os candidatos estão a desenvolver um processo de reconhecimento de competências, outras competências também são desenvolvidas, como disse muito bem, sobretudo essas de caráter mais, digamos, pessoais. Por exemplo, eu dou um exemplo, sim, dou um exemplo de uma candidata que era muito tímida na altura, começou a fazer o processo de RVCC profissional para certificar a profissão que estava a desenvolver já há cerca de 20 anos, mas não tinha um certificado. Ela era administrativa numa empresa e gostava de ter um certificado de nível 4 de técnica administrativa. Ela desenvolveu o processo, como depois no final há um júri público em que tem que prestar uma prova prática para evidenciar as suas competências perante um júri. Eles todos fizeram isso, prepararam isso e depois nós convidamos alguns para... isto foi em junho, digamos, final de um ano letivo. Em setembro, início do ano letivo seguinte, nós convidamos essa formanda que era bastante tímida para vir à nossa abertura do ano letivo, ao nosso auditório,
perante 100 e tal pessoas, dar um bocadinho do seu testemunho e falar sobre o processo e convencer os presentes a continuarem a desenvolver as suas competências. E foi muito curioso, porque ela subiu ao palco e a primeira coisa que disse foi: se eu não tivesse feito este processo da RVCC, hoje não estaria aqui à vossa frente. Muito E obrigada. nós... Ani, diga. Espera aí que eu não sei. Estão a ouvir? Sim, sim. Ok, pronto. Não, a primeira coisa que eu queria dizer é que, infelizmente, a situação continua a que o Luís Rhodes levantou e que levantaram aqui, que é este é o problema mais grave da educação do nosso país e continua a não ser assumido politicamente como tal, não é? Portanto, tive alguma experiência na minha vida na política e a primeira que eu me lembro foi para aí nos anos 80, não vou dizer o nome da pessoa, mas é um político colunista que chegou ao pé de mim, que estava-se a falar disto, e ele diz: isto de educação de adultos mete cadeiras e mesas. Portanto, isto diz tudo, quer dizer, a pessoa não. E ciclicamente ninguém nunca se assumiu, quer dizer, pode estar lá nos programas, mas. E depois. A mim faz-me impressão porque houve uma altura em que eu acho que o RVCC é uma coisa fantástica, difícil de explicar. Difícil. Eu já tive este problema com o presidente Sampaio, aí trago isto aqui porque foi uma experiência muito interessante, porque a primeira experiência foi a Márcia Trigo a tentar explicar o que era o RVCC. Os jornalistas não perceberam nada, foi o maior fiasco. E depois fomos a um centro e eles disseram: a única maneira é o presidente vir e viver esta experiência e depois ser ela a explicar aos jornalistas. E foi muito interessante, mas eu acho que se continua a ter, e de facto, eu acho que o Alberto Mel tem um grande mérito, pronto, na concepção e deste processo, mas eu penso que ciclicamente isto cai, há entusiasmo, mas depois não há, mas depois a gente vai aos centros que qualifica e realmente há trabalho, mas há aqui um déficit dos políticos assumirem que isto é de facto o problema maior. A gente quando se lançou o Estado de Educação, isto era logo visível. Uns anos depois, temos uma população adulta mais qualificada, mas o problema continua, como foi aqui dito, a não ser. E a questão é como é que a população portuguesa e os políticos podem perceber. Estas questões podem passar e podem perceber e podem ter, digamos, definir políticas consistentes que não vão acima e abaixo. Nós temos uma maneira de gestão da inovação que é trágica, que é este ir acima e abaixo. Mas aqui em matéria de educação de adultos acho que ainda é pior do que nas outras áreas. E, portanto, no fundo, a minha questão, vocês já disseram, mas acho que era interessante discutir como é que o que é que nós podemos fazer para que as pessoas percebam que isto é de facto um drama que se está a agravar, e, portanto, aqui vem a minha outra questão, que é. Nós temos, recentemente, a direita adorou dizer que nós temos muito mais imigrantes. Será que nós temos capacidade? Estamos a fazer o que é preciso para integrar estas pessoas? Eu sei que o centro qualifica e foi pena não se ver o vídeo, não é? Mas trouxe aqui, tem um trabalho de integração muito interessante, mas será que nós estamos a ter consciência do trabalho imenso que é preciso fazer para integrar as pessoas? Eu não estou a dizer que eles não venham para Portugal, não é a minha ideia, não é essa, é mesmo, eles estão bem, nós precisamos deles, mas temos que, e aqui a educação, é um grande desafio para a educação de adultos, integrar estas pessoas, como é que
como é que nós podemos fazer chegar estas necessidades à população. Eu fui um bocado confusa, mas basicamente o que eu quero dizer é, infelizmente, continuamos a não assumir isto como uma grande questão política, não é? Como a maior questão política da educação. E como é que nós podemos valorizar o trabalho que já foi feito e que está a ser feito, mas que precisa de ser mais potenciado, mais financiado, como foi aqui dito. E pronto, era isto. Antes de passar, obrigada, Ani, antes de passar a palavra, eu quero dizer, se alguém preferir reagir e pôr alguma questão no chat, pode fazê-lo e eu depois colocarei a questão a todos. Não há mais nenhuma questão para complementar, animar o debate a partir do que a Ani perguntou? Eu Aqui, sendo. Leonor, eu deixei ali, está a minha mãozinha no ar. Oh, Teresa, não a vejo. Desculpe, não está lá a mãozinha. Está sim. Cá está. Então, pronto, temos a Teresa e o António Correia. Teresa, então Não desculpe, quero. António, que eu não vi a António. mãozinha. Diga, António, Teresa. fale primeiro. Eu vou Pronto, Não, António, fale primeiro. eu, aliás, aproveito para cumprimentar a Teresa, que tive o prazer de trabalhar sobre a sua direção no antigo Departamento da Educação Básica. É ótimo vê-lo, António. Muito bom. Foi um grande abraço direito. Senhor. Foi sim, senhor. Obrigado. Eu, na minha ignorância atrevida, gostava de colocar uma questão. Primeiro, de subscrever a ideia de que é uma questão política, mas para se traduzir em política, em medidas políticas, também é uma questão de em que direção é que essa política se deve orientar, ou o que é que deve promover. Eu tenho a ideia, pode ser errada, que em relação à educação de adultos, se- a- 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 o ênfase tem sido dado na certificação e não tanto na promoção da continuação ou da capacitação para a aprendizagem ao longo da vida. Isto é, consegue-se atingir um nível de certificação, as novas oportunidades, os centros se qualificam e o day after. O que é que se segue depois de se capacitar, de se certificar as competências de que as pessoas têm, ou seja, de lhes conferir um nível de certificação escolar. E depois um outro apontamento, para não roubar demasiado do tempo, é em relação às populações migrantes, a questão do português língua de acolhimento é importante e tem uma dimensão até que deveria ser certificada, isto é, deveria contar como qualificação que valorizasse essa aprendizagem. Mas por vezes temos uma perspectiva que é achar que as migrações são relativamente desqualificadas. E nós estamos a desperdiçar pessoas que migraram para o nosso país, altamente qualificadas e que são desperdiçadas e que não são devidamente valorizadas no sistema. E quando se fala de educação de adultos e de enquadramento do sistema educativo e de políticas, o que é possível fazer para rastrear, para identificar e para integrá-las no sistema, não só do ponto de vista social e do acolhimento das comunidades de que fazem parte, mas também para enriquecer e aumentar a massa crítica do nosso sistema e promover essa continuidade. Peço desculpa se também fui um pouco confuso, mas... Teresa. Então, eu vou ser muito rápida, mas é uma pergunta que eu faço aos autores do estudo da OCDE, que é o seguinte: eu tenho experiência de educação de adultos, sempre em trabalho voluntário, pós-laboral, quer os meus formandos, os e as,
quer nós próprias, a equipa que fez a alfabetização na zona de Viana do Castelo. Eu queria sublinhar aqui duas coisas, já foram faladas as várias, enfim, as várias dimensões da educação de adultos e em termos de impacto nos próprios adultos, o que é que a formação faz. Eu tenho histórias maravilhosas que não vou contar aqui sobre a importância que teve nas vidas das pessoas. Eu trabalhei com populações rurais, marcadamente rurais. Só queria aqui sublinhar, para além das várias dimensões a nível do impacto da formação, eu pude verificar, nessa altura, em termos de liderança e de capacidade e desenvolvimento da autoestima, penso que foi uma dimensão fundamental. Só dou o exemplo de um adulto que era completamente analfabeto, trabalhava no campo e na estiva, literalmente suava nas sessões de alfabetização e depois dizia: ai menina, agora eu percebo porque é que a menina tem que trabalhar estas coisas deste jardim de infância. Ele mal conseguia fazer a motricidade fina necessária para escrever. Mas o que é interessante é que aquela pessoa, a primeira coisa que fez, quando se apanhou com o diploma na altura era a 4ª classe, o que ele fez foi ir para o Grêmio, inscrever-se, porque achou que já podia fazer esse tipo de coisas em termos de lideranças, etc. E esta dimensão, a meu ver, é uma dimensão fundamental. É que eles possam ver as vantagens do esforço em fazer toda aquele, aliás, como os centros Qualifica estão a fazer, todo aquele esforço em termos das possibilidades que se abrem perante eles. E gostava também, isto é um privilégio, termos aqui o professor Alberto Melo. E eu gostava de o ouvir comentar eventualmente este estudo ou a situação que vivemos. Desculpe que eu estou a ser intrometida, mas também faz parte daquilo que sou. Mas é tão bom vê-lo aqui no meio de nós que eu gostava também de o ouvir e que diga, que formule a sua opinião sobre o estudo e a... Leonor, não te zangues, porque eu não, de todo. Não faz diferença nenhuma. Eu disse logo nos e-mails que isto era informal, porque a última coisa que me apetece na apresentação é fazer coisas muito formais. De maneira que, assim, não sei se alguém quer comentar o que perguntou o António Correia e estes comentários da Teresa sobre a questão da liderança e da autoestima, ou se o professor Alberto Melo nos faz o favor de também tomar a palavra neste momento. Tenho a impressão que se desligou. Boa tarde a todos. Realmente fui desafiado, mas numa altura em que não me encontro nas melhores condições. Estou com um problema de tosse e, portanto, quando falo um bocadinho começo a tossir e neste momento estou em tratamento, mas não estou bem, não é? Pelo menos para poder participar ativamente num debate, numa conversa, etc. Ouvi com muito interesse e realmente aprendi, tomei notas sobre o trabalho que foi feito no âmbito do estudo do PIAC. Para já foi muito importante que desta vez Portugal tivesse participado. Como sabem, há uns anos atrás tínhamos inscrito e depois o governo decidiu que não queria fazer figuras feias e não participou. Portanto, ter participado já foi um progresso.
Agora, efetivamente, é um diagnóstico de situação, um diagnóstico bastante aterrador, e exigiria medidas políticas imediatas, mas realmente não temos normalmente uma capacidade de resposta como outros países têm demonstrado. Recordo-me que há uns anos atrás, um estudo deste tipo que mostrou que a Irlanda tinha uns níveis educacionais para a população adulta muito abaixo da média europeia. Imediatamente se lançou um movimento na Irlanda que passou por um livro branco, um livro verde, depois documentos de estratégia, novas composições do tecido administrativo e político para tomar o problema em mãos, uma mobilização da sociedade irlandesa a todos os níveis, das empresas, das associações, dos conselhos municipais e tudo mais, para tentar resolver um problema que consideraram que era um problema grave. Portanto, em Portugal há realmente esta questão, esta falta de reação ao problema mais grave da educação em Portugal, já há anos e há anos para cá, não é? E tanto mais grave quanto há indiferença, até por vezes hostilidade, porque a sociedade portuguesa desigual é que está na base, essa desigualdade está realmente na base destes resultados que nós vemos, e uma parte da sociedade e com poder político e social não quer que isto mude. Não quer que Portugal seja uma sociedade mais igualitária e, portanto, também não aposta e não quer que vá por diante medidas e estratégias que possam minorar essa desigualdade e levar Portugal para um caminho diferente daquilo que tem tido até hoje, não é? De uma superioridade em termos económicos, em termos sociais, de certas elites em Portugal, de certos grupos, certas famílias, que não querem ver isso transformado. E vimos qual foi a reação de uma parte da população portuguesa ao sucesso que teve o Novas Oportunidades, e que realmente levou mais de 1 milhão de adultos a processos educativos e a transformarem e melhorarem as suas vidas, mas isso foi rapidamente sabotado por uma parte da população e de poderes públicos em Portugal para impedir que tal coisa pudesse continuar a acontecer e que essas pessoas viessem realmente a ostentar uma posição social e económica mais favorecida. E, portanto, essa campanha foi uma campanha realmente bastante bem orquestrada, foi suja, com uma série de difamações sobre o papel dos centros e que se ia comprar diplomas, etc. e tal. E vemos que que há realmente uma luta política muito importante e por vezes é difícil encontrar aliados porque a própria população não é combativa no sentido de não há manifestações de rua a exigir educação de adultos, não é? Efetivamente nota-se que há pouco movimento social neste sentido. Há experiências extraordinárias, nós podemos ver em muitas partes do país experiências que decorrem, como os centros Qualifica, que há pouco ouvimos, e muitos outros deste tipo, como universidades populares e movimentos ligados ao desenvolvimento local e por aí fora. Portanto, há toda uma série de pequenos movimentos sociais que mobilizam e que fazem coisas importantes, e quando nós as apresentamos até em plataformas internacionais, há muito interesse em ouvir e há inovação em Portugal também neste campo do socioeducativo, mas não temos nem na comunicação social, nem realmente nos poderes económicos, nos poderes políticos aliados
para levarmos por diante uma campanha que leva políticas públicas no campo da educação e formação de adultos, coisa que se exige há muitos anos, há muitas décadas, e depois de mais de 50 anos de 25 de Abril, continua a ser vergonhoso para o nosso país e para a nossa democracia. A situação em que se encontra a educação e formação de adultos em Portugal, especialmente a nível das responsabilidades públicas e das responsabilidades políticas. Só para terminar, eu gostava de dizer que, por vezes, se diz que a população não adere, que os adultos não querem aprender mais, mas da minha experiência, que já é longa, ao longo destes anos, eu posso confirmar que os adultos querem, que as pessoas querem, desde que aquilo que lhes é proposto corresponda às suas necessidades, às suas capacidades, à disponibilidade de tempo ou de dinheiro que possam ter e, portanto, que haja realmente ofertas muito adequadas, diversificadas para públicos heterogéneos, não é? Uns poderão adequar-se a meios digitais para aprendizagem, outros terão que passar por fases pessoais e interpessoais mais longas, e, portanto, é necessário vermos, em relação aos vários públicos, quais são as propostas e as respostas. E o que eu gostaria realmente de ver em Portugal atualmente seria este tipo de movimento que levasse a um trabalho de concepção de uma política de educação e formação de adultos em Portugal, a partir dos resultados deste estudo do PIAC, e que agora apresentassem respostas, uma comissão, um grupo de trabalho, o que fosse, mas com algum peso político em Portugal, para realmente dizer, a partir daqui, para onde é que nós vamos e o que é que vamos propor, digamos, aos poderes políticos e à sociedade portuguesa em geral, para sermos uma sociedade mais educada, mais educadora. Acho que não vou prolongar mais. Desculpa, não me sinto a 100%. E Obrigada, professor. Felicidades e obrigado pelo vosso trabalho. Um grande abraço a todos e todas aqui. A Teresa ainda tem a mãozinha, quer intervir outra vez? É que há um bocadinho não vi, agora eu estava à coca. Não, são palmas. Faz favor de aprender. Sou eu que sou pitosga mesmo Faz com favor de aprender. Desculpem. Eu, por acaso, também acho que o professor, nas minhas andanças pelos vários papéis, encontrei uma frase que o professor escreveu, ao professor Alberto Mel, escreveu em 2012, e que dizia que a situação em 1974 resultou de um obscurantismo programado que deixou marcas profundas na sociedade portuguesa até hoje 2012 e até hoje 2025. Eu concordo inteiramente que há de facto uma elite que não é assim tão culta quanto isso, que não quer que os outros progridam. Tenho esta visão, não sei se é um bocadinho também mazinha, mas é verdade. Há pessoas que não valorizam os outros e que não querem que eles consigam promover-se. Quem é que quer dizer mais coisas, responder a mais, comentar? Não sei se o professor Luís Rotes ou o professor João Queiroz querem dizer alguma coisa. Eu creio que a Maria Emília estava a levantar o dedo, portanto, deixo-lhe a oportunidade. Então liga o som, Maria Emília. Tem é que ligar o som. Liga o som. Estava ligado. Eu bem me espremia, mas não. Não, Só para acrescentar 2 ou 3 pontos. Um é que me parece que é mais compreensível se disser uma coisa que me parece evidente, que é o Estado está a exercer uma prepotência sobre os cidadãos quando exige da parte deles comportamentos para os quais não lhes deu formação, que é o caso com o preenchimento da folha de impostos ou outra coisa qualquer. Está a exigir das pessoas não só acesso a esses equipamentos, como também uma formação que muitos não tiveram, não é? E eu acho que isto é um argumento que as pessoas percebem melhor do que falar das competências que se têm ou não se têm e tal.
A segunda coisa era, acho muito interessante o movimento das universidades sénior, e acho que talvez também se pudesse aprender alguma coisa com ele. Quer dizer, o facto de partir das próprias pessoas, de terem apoio das juntas de freguesia, dá-me a impressão que também podíamos retirar de lá alguns ensinamentos muito interessantes. E a terceira coisa é que também devíamos ver o que lições tirar disto para a própria escola, não é? Porque uma das coisas que verificamos nas universidades sénior, embora vocês aqui tenham muito melhor conhecimento do que eu, mas creio que quanto mais a escolaridade das pessoas, maior interesse têm por continuarem por fazer. Irem- est- e com o aumento da longevidade, claro que é uma dimensão muito importante. E que é que isto nos diz sobre a escola, não é? Quanto mais, ou seja, que mudanças é que a escola também deve ter para que as pessoas queiram continuar a aprender pela vida fora? Pronto, era assim estas três notas. Obrigada. Eu Há passo mais então um a dedo no palavra, ar. Há mais um dedo no ar. mas o professor Luís Rotes ia intervir. Não, não, mas eu espero. Tenho. Quem era mais o dedo no ar, não vi. Não vejo Era também. eu. Eu acho que era eu que fiz. Margarida, desculpe. É Eu, Margarida. eu Estava tenho no que dizer, cantinho. isto sai um bocado do que estávamos a discutir, mas de qualquer maneira é uma coisa que me preocupa. O professor Luís Rodes começou logo a falar que devíamos estar satisfeitos com a média do abandono escolar ter diminuído, não é? Sim. Portanto, mas eu chamo a atenção para que, e agora a Maria Emília falou nas escolas, as duas coisas juntas fizeram-me intervir, embora seja um bocado direi ao lado, mas para mim não é, que é, enquanto há zonas de Lisboa em que quase que não há abandono escolar, há bairros ao lado em que 50% dos alunos estão a sair da escola. E há bairros em Lisboa em que há adolescentes que não sabem e nunca foram ao centro de Lisboa. E é mesmo ao lado das nossas casas, digamos assim. E isso ainda conseguem o primeiro ciclo, sim, mas depois a escola não lhes diz nada. E são adolescentes e jovens que têm valor e que querem fazer coisas, mas ninguém lhes liga, ninguém estão abandonados. Os pais trabalham, uns não têm pais que já morreram com sida ou com overdose, outros os pais trabalham de manhã à noite e não lhes dão acompanhamento nenhum, estão fora. E porque é que eu acho que isto é importante pensarmos nisto? Porque isto vai-se pagar caro. Devíamos devíamos prevenir que estas pessoas não precisassem de apoio quando mais velhas, ou se calhar Lá chegam. nem sequer lá chegam a esse apoio. E isso também é um problema que me preocupa e que, desculpem eu levantar aqui, mas acho que é muito grave e que ninguém, nem as autarquias, nem os fregueses, os das juntas de fregueses, não, as pessoas não se preocupam com isso. Há guetos dentro de Lisboa, ao lado dos nossos bairros. E isto é um problema, que me preocupa bastante. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Muito bem. Muito bem, agora, então, se me permitissem, eu iria reagir a algumas das inquietações pedagógicas aqui expressas, que são também inquietações minhas. Farei em tópicos, porque não temos tempo, porque isto daria pano para muitas mangas, não é? Mas assim, em alguns tópicos. Uns muito breves para, logo no início, o professor Leonor referia a questão de outro tipo de competências, e é só uma nota. Neste ciclo do PIAC, houve um conjunto de questões
novas que foram colocadas exatamente sobre competências socioemocionais, exatamente porque se reconhece a importância de considerar também esse tipo de competências. E, portanto, há um mundo de possibilidades para estudar essas questões a partir dos dados do PIAC. Agora, por onde começar no meio de tantas questões que foram colocadas? Já agora, também a propósito da intervenção da doutora Margarida, evidentemente que ainda há problemas de abandono. Quer dizer, a minha satisfação é porque passamos de 50% para 8%, não é? E apesar de tudo, agrada nessa evolução, mas os problemas de facto permanecem. É verdade que eu gosto, quer dizer, eu acho que em Portugal nós temos três grandes problemas. Um é o problema demográfico, mas apesar de tudo que tem uma solução possível, que cria outros problemas, mas é uma solução que é a imigração. Temos um segundo problema muito grave, que é a tolerância para com as desigualdades. E isso ficou aqui muito expresso. Quer dizer, o que é estranho, porque muitas vezes em países com uma grande unidade cultural há menos tolerância para com as desigualdades. Isso acontece em países nórdicos, em outros países, por exemplo, na República Checa. Ou seja, há menos tolerância para que pessoas de quem nos sentimos próximos culturalmente vivam em situações de precariedade absoluta, não é? Ou marcadas por profundas desigualdades. Em Portugal há esta tolerância imensa para com desigualdades que são de facto gritantes e que depois se manifestam na situação também educativa dos adultos. E o terceiro grande problema é aquele que estamos aqui a falar, que é o da educação de adultos. O Alberto colocou o termo que é duro, mas é real. É um diagnóstico aterrador. Eu não quis começar por isso para não ser chocante. Mas o diagnóstico é aterrador. Quando comparamos com outros países, o diagnóstico... vamos ser claros, o diagnóstico é verdadeiramente aterrador. E há razões históricas profundas, há o obscurantismo da ditadura, há tudo o que está para trás da ditadura até, mas há problemas das últimas décadas de que nós todos somos responsáveis. Portanto, isto não é um problema de que nos podemos desresponsabilizar. Nós somos responsáveis também por esta situação. E isto acrescenta um outro ponto que é a questão é mesmo política. Porque é verdade que há um conjunto de barreiras que estão bem estudadas, todos nós conhecemos, barreiras à participação dos adultos. Mas a questão não é essa. A questão é que, como o Alberto referiu, quando houve em Portugal podemos discutir os termos em que essa orientação política se estabeleceu, mas quando houve uma grande aposta política na educação de adultos, como se verificou com a iniciativa Novas Oportunidades, os adultos participaram em massa nestes processos. Portanto, esta ideia de que há barreiras com certeza, mas há soluções políticas, há apostas políticas que minimizam este problema. E, portanto, nós não temos tanto que nos centrar nas barreiras, que já conhecemos, já sabemos, não percamos mais tempo com isso. Nós temos é que pensar nas soluções políticas que permitem esbater essas barreiras. E elas são possíveis. Claro que há sempre experiências muito interessantes, mas eu costumo dizer que quando era mais novo me apaixonava por experiências interessantes. Com a minha vetusta idade, só me interessam sistemas que funcionam. Porque são os sistemas que funcionam que proporcionam muitas experiências interessantes, outras menos interessantes, mas no conjunto permitem a participação dos adultos. Portanto, eu quero, neste momento, só estou focado na questão de soluções de sistema. Sistemas, portanto, soluções políticas que construam sistemas que permitam coisas fantásticas, coisas boas, coisas nem tão boas, que não sejam tão boas, mas no conjunto permitam a participação dos adultos e esbatam as desigualdades que existem em Portugal. Isto é uma questão importante e acrescenta outra questão. É que em Portugal
a desvalorização da educação de adultos reflete-se também numa outra coisa que temos encontrado nestas reflexões em que temos participado, que é quando, não foi o caso de hoje, por acaso, o que é um bom sinal, quando se fala nisto, as pessoas estão rapidamente a falar dos problemas do sistema escolar. Ora, o sistema escolar tem problemas, há de os resolver ou não, ok. Mas o que é importante é meter-se na cabeça da malta toda, e sobretudo quem decide, de que os problemas de educação, os problemas educativos dos adultos, só se resolvem com políticas de educação de adultos. Claro. É preciso que a escola faça, evite, não sei o quê. Ok, tudo bem, já sabemos. Mas o problema que existe nos adultos não se resolve, dos adultos atuais, não se resolve com o que passamos na escola inicial. Só se resolve com políticas de educação de adultos. E, portanto, esta questão é absolutamente central. O que fazer? Evidentemente que nós podíamos pensar em muitas coisas que são necessárias fazer. Mas eu, em tópicos, permitam-me que sublinhe isto. Primeiro, é preciso conhecer melhor a realidade. E este é um ponto central. E aproveito para sublinhar que os dados do PIAC são um mundo imenso de possibilidades a estudar. O que nós temos publicado são os dados maiores, mas o mundo é incrível. As publicações que foram já feitas a propósito do primeiro ciclo do PIAC, elas estão contabilizadas e ultrapassam 1 milhar de estudos feitos com base nos dados do PIAC. Mas isto é muito importante. Mas, para mim, o mais decisivo é alargar a consciência social sobre este problema. E eu devo dizer que tremo de indignação quando, para já ainda só li um programa político nestas eleições, de um partido que até costumava falar na educação de adultos. Desta vez não falo. Vou ver o que se passa com outros partidos e vou ver com curiosidade, porque isto é absolutamente chocante, é absolutamente impressionante. O Alberto referiu e muito bem, lembrou muito bem como é que a Irlanda reagiu a dados preocupantes, não eram aterradores, eram preocupantes. E perante dados aterradores, a passividade política que se assiste é absolutamente chocante. Mas isto só é possível porque se criou esta ideia de que o problema que os avanços importantes na educação e, portanto, que os problemas no essencial estão resolvidos. E, portanto, o que é preciso resolver é os salários destes, é os concursos daquele, são coisas de funcionamento do sistema. Não é, o problema não. De facto, esta é a questão central, é consciência social sobre a dimensão, vou utilizar de novo o termo mobilizado pelo Alberto, a dimensão aterradora deste problema. Depois, é preciso consistência das políticas. E, portanto, não é só dar prioridade a esta área, mas é preciso dar consistência a esta área. É preciso capacidade de compromisso entre as diversas forças políticas, reconhecendo que há diferentes orientações políticas, mas são orientações políticas sobre um sistema que tem que ser consistente. Portanto, o sistema tem que ser consistente. Depois, quando há mudanças políticas, é legítimo e correto que haja diferentes orientações, mas orientações para um sistema que não pode ser posto em causa. Portanto, esta questão da consistência é muito importante. E depois, eu acho que é preciso uma coisa muito importante, que é as pessoas terem também um pouco de consciência, sobretudo os decisores, sobre o que é um sistema, como é que nos países que conseguiram bons resultados no PIAC, o que é um sistema de educação de adultos. Uhum. E as múltiplas dimensões que esse sistema tem. Ou as múltiplas formas de responder aos desafios educativos dos adultos. Eu digo sempre que quando vejo na net, na Alemanha, por exemplo, estruturas de educação de adultos com dimensões que nem as grandes escolas secundárias, em termos de espaço físico, têm. Não é? São grandes espaços onde entra um mundo de gente e sai um mundo de gente todos os dias. E isto se multiplica em todas as localidades da Alemanha.
Quando vejo o que foi feito na Irlanda, o que existe no Reino Unido, para não falar no que existe nos países nórdicos, quer dizer, o que eu acho é que é preciso criar noção, ter a noção do que é um sistema de educação de adultos em países com bons resultados no PIAC, para que haja também a noção de onde é que se deve apostar e as muitas coisas que nos faltam fazer. Porque nem é uma questão de recursos financeiros, porque a educação de adultos até tem tido recursos financeiros razoáveis. É mesmo uma questão de consciência do que pode e deve ser feito. Mas eu acho que antes do que deve ser feito, é consciência daquilo que pode ser feito. Porque, vamos lá ver, eu sou dos que acho que as autarquias têm que ter aqui um papel decisivo. Mas eu creio que o maior problema é que, para a maioria dos autarcas, nem sequer há ainda bem a consciência daquilo que podem fazer e até do impacto, mesmo eleitoral, que teria aquilo que poderiam fazer. Multiplicam os museus de tudo e mais alguma coisa em espaços magníficos que estariam muito mais apropriados como centros de educação de adultos, por exemplo. Não é? E que levaria seguramente muito mais gente aos museus, porque as pessoas que participassem nesses centros de educação de adultos visitariam os museus e as autarquias não precisariam de andar a empurrar os alunos do básico e do secundário para os museus para terem esse número de visitantes razoáveis. Portanto, eu acho que esta é a grande questão. E depois, a consciência do que o foco tem que estar naqueles 40% com nível 0 a 1 de literacia, de numeracia, de resolução adaptativa de problemas e, sobretudo, nos 30% que estão no nível 1 ou abaixo do nível 1 nas 3 dimensões. Esta é a questão essencial. Agora, para isso, tem que haver esta consciência da dimensão aterradora do problema e de que isto não é inevitável, porque isso é outra questão. Isto não é inevitável. E, portanto, quando nós vemos a distância imensa a que nos encontramos de outros países, isto significa que nós temos possibilidade, temos um espaço de avanço e de melhoria impressionante. Não é? E, portanto, espaços como este são importantes exatamente para alargar esta consciência sobre a dimensão do problema e as exigências que ele pode. Obrigada. Não, falou nada. Acho que fez uma bela síntese. Sabe, fez-me lembrar agora no final uma questão que é o país orgulha-se imenso da sua baixa natalidade, a baixa mortalidade infantil e não conseguiu chegar lá ao nível da educação de adultos. Acho que foi de facto o maior erro da nossa geração, porque fomos nós que estivemos cá depois do 25 de Abril. Exatamente. Sinceramente. Mais intervenções ou vamos embora porque são 7:45, não sei se já são horas de jantar para a maioria. Eu pessoalmente acho que a conversa, realmente acho que tem razão, podia dar para muitas horas, mas podemos fazer outra com um foco já ligeiramente diferente para não ser mais do mesmo. Podemos fazer outra, até porque as tertúlias são muito... Nós gostamos das tertúlias, mas nem sempre temos capacidade para as montar. Não sei. Mais alguma coisa? Angelina, o som, liga o som. Professora Leonor, só então para terminar, se me for dada a oportunidade, eu gostava só de dar 2 palavrinhas acerca da intervenção do Dr. António, em que falou que achava que neste momento a ênfase era mais na certificação do que na aprendizagem ao longo da vida. Embora digamos que há a parte do financiamento que prevê que um dos indicadores seja a certificação, nós realmente apostamos sempre na aprendizagem ao longo da vida. E a maior parte das vezes, quando as pessoas acabam um nível de certificação connosco, é importante referir que nos processos da RVCC atuais, no mínimo há 50 horas de formação obrigatórias, enquanto que nos anteriores não havia esse requisito. Neste momento, sim, as pessoas têm que ter no mínimo 50 horas de formação ao longo do processo. E
no final do processo são logo aconselhadas ou encaminhadas para novas formações, ou até mesmo prosseguimento de estudos. Temos várias pessoas que continuaram a estudar, por exemplo, no ensino superior, ou noutro tipo de formações. Relativamente ao PLA, certificação de competências, isso também já está previsto e está a ser feito, que foi feito, por exemplo, há determinadas, o percurso do curso de PLA, o A1 e A2 é composto por 3 UFCDs em cada um dos percursos. Cada uma tem 25 horas. Por isso, no total dá 150 horas. E algumas delas têm referência têm correspondência direta à certificação, por exemplo, no nível B1 muscular. Portanto, é possível aproveitar essa formação que é feita para depois fazer um processo de RVCC, por exemplo, e ficar com o nível escolar. Também já aconteceu, já tivemos, inclusive um casal de refugiados sírios que esteve a trabalhar connosco, começaram por aprender o português. Quando dominavam o português, fizeram também um processo de reconhecimento de competências e ficaram com o nível secundário. E já estão perfeitamente inseridos na comunidade. Ela, por exemplo, já está efetiva numa lavandaria da Santa Casa da Misericórdia a trabalhar. Ele também está em vias de ficar com a situação profissional estável. Portanto, isto está a ser feito. E quanto à ideia que temos de que são pessoas sem qualificações ou sem competências, isso também não é verdade. Não podemos generalizar, porque encontramos tudo. Nós, pela nossa experiência, temos pessoas, desde pessoas sem qualificação de facto, mas também temos pessoas com mestrado e doutoramento, que vêm dos seus países trabalhar para cá. Neste momento temos um médico, por exemplo, que está a aprender português para depois poder pedir a equivalência para exercer em Portugal também. Portanto, esse trabalho está feito, está contemplado no referencial da ANCAP, e nós, Centro Qualifica, estamos sensíveis a isso e vemos sempre as possibilidades que há para certificar as pessoas, certificar suas competências e ajudá-los a progredir na sua vida, tanto pessoal como profissional. Muito bem. O problema muitas vezes não é nós pensarmos isso, é o discurso político, já agora, que se ouve na Assembleia da República, não é? Com aquelas atuardas, é que dá essa impressão. E as pessoas com menos qualificações, de que nós temos estado a falar, são as primeiras a embarcar nessa conversa. Exatamente. Há muito para fazer, professor Luís Rotes. É a educação de adultos e a educação das pessoas, da sociedade em geral. Doutora Leonor, esse é o aspecto fulcral. Sem mudarmos esse, dificilmente mudaremos os outros. Por causa dos boicotes, realmente. Posso só refazer uma pequena clarificação? É que a minha primeira questão foi uma dúvida, não foi uma afirmação. Ok. E em relação à questão das qualificações das populações migrantes, foi o questionar se, enquanto sistema, se estamos a ser capazes de identificar e aproveitar essas qualificações. Não foi embarcar em outros discursos. Agora fiquei preocupado porque eu não fiz essas afirmações. Aqui nas minhas notas não está. Era só a questão. Bom, eu por mim penso que não vejo mais nenhuma mal, apesar de eu estar um bocado pitosga hoje. Eu gostei imenso, não sabia que ia ser tão interessante quando vos propus esta tertúlia, mas de facto é um assunto, enfim, de grande importância e de grande dimensão no nosso petit pays, que nunca mais é grande nas coisas que podia ser. Desejo a todos, os que trabalham, bom trabalho, os aposentados, bom trabalho quando querem, e boa Páscoa para toda a gente. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima. Boa Páscoa. Até à próxima. Muito obrigado. Muito prazer. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada.